A nossa vida é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos não estar mais. Como você tem tratado o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai? Que tempo você tem destinado a eles? Será que você é daqueles que trabalham muito? Daqueles que passam mais tempo dando atenção ao patrão do que à sua própria família? Será que você sabe dividir o seu tempo? Será que as 24 horas do dia elas são bem distribuídas? Será que estamos dando atenção devida àquelas pessoas próximas a nós, aquelas pessoas que nos amam? O tempo é chegado e nós temos que aprender a dividir o nosso tempo com aqueles que estão do nosso lado o tempo todo. Então esse canal ele trará dicas e situações em que nós precisamos melhorar como pai, como mãe, como filho. Saber administrar o nosso vigor ao longo do dia, saber administrar o nosso tempo no trabalho, as nossas atitudes, o nosso temperamento, trazer à tona aquilo que nós estamos deixando de fazer, aquilo que nós estamos errando e precisamos mudar. O tempo é curto. O tempo é muito curto. Vou ler para vocês uma história com o seguinte título: a propósito do Dia dos Pais, a declaração de bens a filhos órfãos de pais vivos. O pai moderno, muitas das vezes, perplexo, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro e esquecendo do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com prazer e orgulho, a cada ano preenche sua declaração de bens e valores para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi um produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítios, casas de praia, automóveis do ano. Tudo isto custou dias, semanas, meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com empregos. É preciso preencher a agenda. Afinal, ele é um executivo dinâmico e não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Naquelas modestas linhas, quase escondidas, onde se lê relação de dependentes. São filhos que colocou no mundo, aos quais deve dedicar o melhor de seu tempo. Os filhos novos demais não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles só querem um pai para conviver, dialogar, brincar. Os anos passam, os meninos crescem e o pai nem percebe, porque entregou-se de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou ou os buscou no colégio. Nunca foi uma festa infantil. Não teve tempo para assistir à coroação de sua filha como rainha da primavera. O executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados. Há filhos órfãos de pais vivos porque estão entregues. Pai para um lado, mãe para o outro, e a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, totalmente desintegrada. É esta convivência que solidifica a fraternidade entre irmãos, abre caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos que só se encontram de passagem em casa. Para ver os pais é quase preciso marcar hora. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há tempo mais bem aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos casado, passei
15 absorvido por muitas tarefas, envolvidos em várias ocupações e totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para 3 filhos e uma mulher. Isso me custou longos afastamentos de casa. Eram viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio, uma vida sempre agitada, tormentosa e apaixonante na dedicação à profissão, que foi na verdade mais importante que a família. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço, construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele depois da perda de Luiz Otávio e Priscila. De que vale tudo o que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância, não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho amado, que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga de minha filhinha, que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícia, para que serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declarações de bens por 2 únicas que tive de retirar da relação. Os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu tirar essas 2 linhas da declaração de 1986, ano base 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu um mês antes de completar 15 anos. Este é um depoimento, irmãos, do jornalista Hélio Fraga, de Belo Horizonte, do grupo de divulgação Esperança, de Cascavel, mostrando que trabalhou a vida toda e o que ele mais queria era um futuro para os seus 3 filhos e a sua esposa, que não puderam desfrutar. Então vamos pensar o que nós temos feito com o nosso tempo. A hora já é chegada e após o time nós encerraremos. E quem gostou, dá um gostei e na próxima semana teremos mais vídeos.